E a gente quis começar com uma obra popular, assim, o The King's Avatar, uma obra que, durante nosso estudo, ele já tem animação no Brasil, o pessoal já conhece, já tinha um fandom grande, porque antes mesmo de vir o boom do solo leveling, as pessoas elas conheciam o The King's Sim, Avatar, sim, né? exatamente. Então ele foi muito precursor, assim, dessa parte de falar sobre games, assim. Então a gente já chegou com o T-Kings, e tanto que quando as pessoas estão vendo na livraria estão até surpresas, assim. São duas surpresas. Ele foi publicado e quem é Cultural Breed. Exatamente. Tanto que eu acho que foi alguma postagem assim que eu vi esses dias que tava anunciando que foi, fez uma resenha e o comentário era: Nossa, mas quem é Cultura Breed? Como ela apareceu aqui? Será eles um braço do All Leitor com Carinho? E hoje você vai saber quem é Cultural Breed, porque é exatamente o primeiro manhwa publicado pela editora inteira, né? É a primeira publicação da editora é The King's Avatar. E sabe o que é incrível? Ah, Hoje, eles vão quase dobrar não, a quantidade de títulos, porque eles tinham um, agora eles vão ter 3. Exato. Hoje a gente vai descobrir os outros títulos que vão sair pela Cultural Breed. Eles serão os primeiros que vão sair? Serão. Legal. Aí. Tive uma pergunta até no próprio, né, no próprio feedback aqui no pessoal da Akiba, eu tava querendo saber. Quando que vai sair ali cada volume de The King's Avatar? A nossa pretensão era ser a cada 2 meses, mas isso também vai muito depender do público, como que a gente está iniciando, e muitas pessoas ainda não conhecem a editora, ainda a gente está no desenvolvimento primeiro de branding, porque Sim. a gente está investindo primeiro em participação de podcast e participação de entrevistas para as pessoas conhecerem a gente e confiarem no nosso produto. A partir do momento que a gente conseguir consolidar, a gente vai começar a gente vai ter publicações mensais e publicações a cada 2 meses. Então, a tendência é ir escalonando, né? Conforme Isso. vai publicando as coisas, tendo um catálogo maior, e aí vão saindo com mais frequência os volumes. E isso, é claro, com o público já conhecendo quem é a editora e tudo mais. Principalmente porque The King's Avatar, ele é uma obra muito complexa para ser editada. Eu imagino. Ela é extremamente complexa, porque pra você ter uma noção, ela não veio pra gente montada. Ela não veio montada. Já entrando nesse assunto. Para quem não sabe, grande parte dos manhwas, ou boa parte deles, eles são feitos pro pessoal ler no celular. Então ele é vertical, ele não tem a tendência de ser um pouco mais... Virar um livro. Ele não tem a tendência de ser um livro. Ele tem a tendência para você ler swipando no celular. E você fazer isso, adaptar, porque ele também não tem diferença de... isso daqui é a página 1, isso daqui é a 2. É direto, vai indo e seja o que Deus quiser. Então, eu queria saber qual que é o processo, quais as dificuldades que vocês tiveram para conseguir adaptar o King's Avatar, porque, se bem me lembro, ele também é um desses que não existe página nele, né? Ele não existe, e na época, não sei se foi divulgado, se não foi, a gente tá com esse título há 2 anos. A gente licenciou há 2 anos The King's Avatar, só que a gente tava num processo de... se a gente ia terceirizar ou não, a edição, a gente acabou terceirizando, mas a gente não vai mais fazer isso. A gente, inclusive, a gente vai fazer a parte do próximo volume, vai ser produção própria da casa mesmo. Mas ele veio os materiais crus. Então, o autor e a editora, ela enviou pra gente os PSDs, os materiais brutos, vertical, e sem nenhuma instrução de como que eles queriam que fosse a paginação. E aí você vai começar a montar um quebra-cabeça, né? Então o que a gente pulou você ver uma quantidade de página, ver se a narrativa ela funciona, porque
é muito mais complexo do que parece, né? Porque não é simplesmente você cortar a imagem e vai para a próxima página, cortar a imagem, o próximo. Você tem que pensar na narrativa, você tem que pensar na leitura, porque na parte que é o Webtoon mesmo, porque ele é um Webtoon, e quando a gente licenciou, não tinha sido ainda publicado fisicamente, só tinha uma edição na Alemanha, que ela ainda ia ser lançada. Então a gente não tinha nenhum material não existia uma cópia física de King's Avatar pra vocês terem uma noção mais ou menos do que... Não tinha. Agora tem. Agora tem. Na Alemanha ela publicou, teve em outros lugares. Só que quando começou o processo, não. Então teve que ter uma sensibilidade muito grande para trabalhar com esse material para que ele para dar certo na adaptação. Então, eu ia até falar exatamente esse ponto. Ele não é nem uma publicação, ele chega a ser uma adaptação. É uma publicação de adaptação, porque, por exemplo, o material que chega do Japão, feito de mangá, normalmente ele já vem, ó, essa é a página, essa é a capa, essa é o glossário, já vem tudo bonitinho. As webtoons, elas vêm corridas todas, então você, que nem a Carol falou, você tem que ver se esse momento você consegue fazer uma página disso, que vai se conectar com a página seguinte, então é um processo de adaptação no final das contas, né? E às vezes, no início, assim, muitas pessoas até, questionam que, venham 13, imagens pra você editar, mas necessariamente você não consegue adaptar um vertical em uma página. Então, exatamente. Nossa, foi um processo que foi um aprendizado, na verdade. Esse primeiro volume muito pra gente foi pra aprender se a gente deveria ou não terceirizar, foi também pra aprender essa parte de adaptação. Que acredito que é uma das partes mais importantes, né? Porque no final das contas, que nem você comentou, o leitor ele tem que pegar, ele tem que ter o sentimento que o autor quis passar, né? Sim. Você tem que conseguir transpor isso. E fora que quando ela fala que ele veio cru, não é só a questão que veio ali cada paginazinha solta. Cada quadro, ele vem em camadas. Então você tem a frente, você tem o personagem, você tem o fundo. Às vezes tem 60 camadas em um quadro só. Então você tem que fazer toda essa readaptação de quadro para você formar uma página, para você fazer um roteiro e você fazer um capítulo inteiro. Isso é um trabalho gigantesco. Tudo em mandarim. Porque o material não... a gente achou que o material ia vir pelo menos em inglês, mas ele veio todo em mandarim, assim. E a gente também achou que ia vir com instrução do autor para adaptação física, e também não teve. Eu falo que demorou 2 anos muito também pra gente se preparar pra abrir uma editora. Justo. Porque a gente não queria começar sem nenhum tipo de planejamento. Então a gente orçou muito, a gente procurou muito a gráfica. A gráfica, por exemplo, se vocês derem uma olhada no material gráfico, a gente imprime no mesmo lugar que a Panini imprime. Olha aí. Ele é 100% colorido e ele chega até a ser pesado por causa do papel. Olha que bacana. Eu tô folheando pra pegar uma página aqui pra vocês, pra tentar mostrar. Carol, muda pra câmera da Carol. Carol, muda pra câmera da Carol. Ó, vocês conseguem ver? Bem bacana. E eu lembro, eu vou mostrar mais página, tá? Mas eu lembro que a primeira vez que a Carol falou com a gente sobre King's Avatar e tudo mais, ela mostrou um material pra gente, e o que ela falou é verdade. Eu peguei ele na mão e falei, caramba, tá pesado isso daqui, quantas páginas tem? Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ela. E aí, era quantas? Era 300 e... Era muita página e ele não parece ter tanta página quanto ele tem de verdade, tá ligado? Então, ele tem muito conteúdo dentro dele. Aqui, ó, Carol. E mesmo assim, ele não vaza pra outra página, né? Mesmo ele não tendo a aparência de ter a quantidade de páginas que tem, o que é muito legal. É couché o papel? Muito legal, muito legal. A qualidade tá bem bacana. Olha aí.
Bom, onde que o pessoal pode encontrar hoje o The King's Avatar pra comprar? Você consegue comprar na nossa loja mesmo, loja virtual, que é a loja dos animes.com.br. Eu sei, é um nome muito clichê. Eu sei. Na verdade, todos os nossos nomes são muito clichês. O nome é da Ponte Cultural, Cultural Bridge. A loja dos animes é loja dos animes. Acaba sendo um pouco mais fácil pro pessoal encontrar, né? Mas você também consegue encontrar na própria Akiba. Na própria Akiba você consegue. E outros comic shop, por exemplo. Na rede de leitura você já consegue encontrar. E você também consegue encontrar em outros comic shop, assim. A gente tá em processo de expansão. Legal. Mas você consegue encontrar tanto online, tanto na Amazon também. Tá disponível na Amazon e outras plataformas. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha pesquisinha e tudo mais, eu encontrei a loja dos animes, né? Através do site da CB Media. E eu encontrei na Amazon também. Inclusive, era uma coisa que eu queria perguntar. Vocês trabalham com o estoque Amazon, parceria com o estoque Amazon? Porque, se bem me lembro, grande parte das editoras hoje em dia, elas têm uma certa parceria com a Amazon, onde eles disponibilizam uma quantidade bem grande para vender diretamente pela Amazon. Funciona assim com a Cultural Bridge também? Por enquanto, a gente tá terceirizando e a gente tá indo atrás, assim, pra gente ser o vendors, né? Entendi. Mas a gente tá indo atrás disso, assim. Legal. Porque, no final das contas, o pessoal que não tenho como comprar em loja especializada em São Paulo, moro longe, mas tem a Amazon disponível que entrega para todo o Brasil, aí vocês conseguem colocar suas mãos em The King's Avatar. Exatamente. E a gente espera só o crescimento, assim, e conforme vai crescendo, a gente quer trazer mais títulos e também trazer os autores para cá. Isso é legal. Isso é legal. Então vocês têm planos de trazer também o criador de conteúdo pro Brasil. Sim. Isso é muito legal. Dá pra fazer bastante coisa interessante, porque a gente tem mais costume de ver autores do Japão vindo, né? Hoje em dia nem autores coreanos têm vindo tantos, se bobear um ou outro e tudo mais, né? Mas é muito legal que a gente vai poder ter aquele choque de cultura com um autor japonês, ou com o autor chinês também, né? E uma coisa que eu sempre gosto é sempre que vem um autor de fora, ele experimentar a culinária brasileira. Então a gente vai ter a chance de um chinês vir experimentar nosso morango do amor, né? Um morango do amor, olha aí. E quem sabe ele não vem pra Akiba. Olha aí. Seu café de Sakura. Olha aí. O Nelan, vem pra cá. Aqui é mais legal. Vem jogar com a gente. Mas assim, a gente fica muito feliz com a recepção que as pessoas estão tendo com o nosso primeiro volume, assim. Eu estive na Bienal e lá eu via o pessoal lá olhando e falando, caramba, The King's Avatar, eu não sabia, e o pessoal indo comprar assim, e isso, tipo, eu fiquei bem feliz, assim. É legal. Vocês tiveram um stand ou vocês foram pela... A gente foi pela Taverna do Rei. Legal. O pessoal da Taverna do Rei que já participou aqui do AkibaCast também. Sim, Taverna do Rei, inclusive um abraço. Um abraço. Nossa, inclusive, só um adendo, o pessoal da Taverna do Rei, o Wildfire é maravilhoso, tá? Olha aí. Mas, continuando, o pessoal da Taverna do Rei disponibilizou espaço, vocês conseguiram trabalhar em conjunto com eles, né? Isso, e durante o Anime Friends também tinha alguns pontos que tava sendo vendido, assim. Que legal. O King's Avatar. Que legal. Muito bom. Agora a nossa missão é mostrar e apresentar pro pessoal. Com certeza. Que ele tá sendo publicado aqui. Com certeza. Conta aí pra galera que não conhece do que se trata o The King's Avatar. The King's Avatar, aqui, peraí, vou até mostrar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ele era um jogador, assim, muito bom. Tipo, muito foda. Acima da média. Ele era o número 1, ele era o rei dos jogos. Só que a guilda dele meio que deu um pé na bunda dele, né? E ele vai ter que recomeçar. E é basicamente sobre isso. Eu não queria dar muito spoiler, porque a parte dos outros momentos
que desenvolve ele, tipo, começando do zero. E tem uma curiosidade muito engraçada que é dessa capa, né? Que a gente ficou com muito medo dessa capa ser barrada por causa que ele tá com um cigarro. Não sei se você nota. É verdade, no Brasil a gente tem um certo cuidado, né? Mas Que os brasileiros têm. a China não aprovou outra capa que não fosse essa. Não quero saber de lei anti-tabagismo. Toma um cigarro na sua cara. Aí aparece no fundo, o Ministério da Saúde adverte, fumar causa não sei o quê. E qual a idade indicativa de King's Avatar? O The King's Avatar, se eu não me engano, ele tá 14 anos. 14 anos. Ele não é uma história muito pesada, não, apesar do cara fumar. Apesar de ser um drama, né? Ele é um drama. Ele fala muito sobre o cenário competitivo. E quem é competitivo ou só joga por lazer, Nossa. se identifica muito com ele, principalmente no começo. Eu sou extremamente competitivo. Nossa, mas tendo que ter uma cena que é muito boa, que ele vai ter que recomeçar. E aí quando ele chega, ele tá lutando e ele fala, ai meu Deus, eu ainda tô num tutorial. Já puxa uma piada. Já puxa uma piada, assim. E é bem pra King's Avatar, se vocês gostam de, por exemplo, solo leveling, que tem bastante progressão de level, só que o solo leveling tem algumas coisas diferentes. O próprio Sword Art Online, como é o nome daquele lá? O Log Horizon, que também tem um pouco disso. Se você curte aquele que é feito pelo brasileiro... No Game No Life? No Game No Life também. Calma, não tem crianças de 10 anos. Não tem crianças de 10 anos. Mas a temática, tipo assim, jogo online e coisa do tipo, você vai encontrar tudo isso em King's Avatar. É bem a premissa de King's Avatar, de jogo online, e MMO e coisa do tipo. Se você gosta de competitivo de LoL, né? Também. De Dota, LoL, você vai se interessar muito pela obra. Inclusive, eu acho que o maior drama, assim, o que a obra trabalha muito bem, é que, como no mundo corporativo as pessoas são descartáveis. Ele era o melhor daquele mundo, né? Sim. Mesmo assim, ele era descartável para aquele universo, porque ele tava envelhecendo. Para aquele mundo, né? Porque o mundo dos jogos ali, do mundo dos jogos, você aposenta muito cedo, né? Você envelhece muito cedo para aquele universo. Então, eu acompanho muito cenário de jogo online, né? League of Legends, CS, essas coisas. O CS vai até um pouquinho mais longe, mas League of Legends 30 anos você já tem que estar aposentado. O pessoal já nem considera você um pro player. É loucura. E The King's Avatar fala muito sobre isso. E é legal ver a progressão dele começar do zero. Porque ele tá acostumado por muito tempo naquela posição confortável. Ele já é pro, ele já tá num nível avançadíssimo. Ele, qualquer chute, qualquer porrada, ele já causa muito dano. E ter a perspectiva de que alguém que era muito foda ter que começar Tem que tudo de novo, resetar tudo de novo, é muito legal. Isso acaba funcionando meio que naquela jornada do herói, né? Que a gente já tá acostumado em shonen e coisa do tipo, que o cara... Tudo bem que aí ele já vai ter mais a experiência, mas é o cara sair do zero e conquistando as coisas. Putz, adoro isso. E não só isso, né? Não é só ele começar do zero. Como é um mundo competitivo, você joga em time. Então Exatamente. você tem que trazer novas pessoas ali pra jogar junto com você, né? E formar um time que tem ali, né, uma sinergia das pessoas ali que trabalhem bem juntos para o time ter sucesso. E certo? não é só ele que brilha também, não. Por causa que, da mesma forma que ele é o principal, você vai conhecer a nova equipe dele, as novas pessoas, assim, que muitas pessoas nem sabem o como ele era foda, e a dinâmica dele com esses personagens é muito legal também.